E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, você está no canal Traje Cômico, bora pro vídeo de hoje. A essa altura do campeonato eu imagino que todos vocês já sabem que o Felipe Neto terminou o namoro dele, provavelmente sabem até as circunstâncias. Eu não pretendia comentar esse caso porque, sei lá, de fato não deveria ser relevante se o Felipe Neto terminou o namoro dele, por mais que tenha sido de uma forma bem escrota, por mais que a gente possa criticar, né? Olha só, o feministo terminando por telefone no Natal, enfim, a gente vai comentar um pouco mais disso porque eu decidi trazer o assunto, mas o que me motivou a comentar esse caso foram as clássicas contradições, ou por que não dizer hipocrisias, do nosso querido Felipe Neto. Porque é claro que nem pra terminar um relacionamento ele poderia deixar de ser hipócrita. Esse é o problema do cara querer dar pitaco em tudo e pagar de moralista, ficar apontando o dedo e julgando todo mundo o tempo inteiro. No fim das contas, tudo que o Felipe Neto fala acaba se voltando contra ele cedo ou tarde. Enfim, vou explicar o que aconteceu, vou dar um breve contexto pra quem realmente não tá sabendo de nada. Olha só, Felipe Neto e Bruna Gomes se separam após 5 anos de relacionamento. Eu sei que pra muitos de vocês talvez a grande surpresa aqui seja o fato de que o Felipe Neto estava namorando uma mulher durante 5 anos, provavelmente muitos não sabiam até esse momento do término. Consigo presumir que essa seria uma piadinha recorrente aí na seção de comentários. Mas sim, eles estavam namorando por 5 anos, é bastante tempo, então você realmente não espera que um relacionamento de 5 anos seja terminado por telefone no Natal. Mas foi isso que aconteceu. Vamos dar uma olhada primeiro no comunicado oficial do Felipe Neto. E isso aqui, pra mim, já foi bem esquisito. Quando eu tava acompanhando as notícias, além de terminar por telefone no Natal, foi tudo muito frio. Soltaram um comunicado oficial da assessoria de imprensa do Felipe Neto informando que o relacionamento terminou. Olha só esse texto, mano. A assessoria de imprensa do Felipe Neto informa especialmente aos seus fãs que o relacionamento do comunicador com a influenciadora digital Bruna Gomes chegou ao fim após quase 5 anos de duração. Felipe agradece a todos pelo carinho e preocupação, aos que acompanham há anos o seu trabalho e que torcem verdadeiramente por sua felicidade, bem-estar e saúde mental. Ele irá continuar afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário, até se sentir totalmente preparado para voltar. Em nome de toda a equipe que está ao lado de Felipe, pedimos que não inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do término. Foi isso, como eu falei, uma nota extremamente fria. Eles tentam justificar, né, que ele tá muito mal, então ele vai precisar se afastar das redes sociais. Ele não se afastou das redes sociais, sei lá, nem por um dia, continuou postando um monte de coisa, foi pro shopping, gastou 60 mil reais em fronha e compartilhou isso com o público dele, depois fez unboxing de um monte de produtos super caros, tudo bem bizarro, né? E esse trecho final é especialmente curioso, porque assim, tentando entender da perspectiva do Felipe Neto, faz sentido que qualquer término de pessoas públicas costuma ter ao redor as teorias, as pessoas costumam realmente ficar especulando qual foi o motivo, o que realmente levou ao fim do relacionamento. Então é fácil prever que isso iria acontecer. Mas ao mesmo tempo fica aquela dúvida, por que será que eles estão preocupados com essas especulações e teorias? Será que é porque talvez comecem a aparecer alguns fatos aí na internet que podem não ser muito positivos para a imagem dos influenciadores? Foi justamente o que acabou acontecendo. O Felipe Neto já tem um histórico de traição no passado, né? Ele teve com uma outra influenciadora que ele se relacionou. Acho que isso fortalece as especulações que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes vamos dar uma olhada na nota da Bruna, que foi ainda mais interessante, também bastante fria. Mas a dela escancara mais um claro descontentamento com toda essa situação. Vamos ver, nota oficial. Diante das notícias, comentários e principalmente pela posição assumida por um dos protagonistas, este que, em primeira análise, deveria resguardar o núcleo familiar que constituiu, evitando especulações e distorções da verdade, cabe a mim esclarecer e me posicionar. Ou seja, já começou criticando o Felipe Neto sem citar nomes, é bizarro. Mano, isso tá muito estranho. Não parece que eles estão falando do término de um relacionamento de 5 anos, mas olha o jeito que tá escrito isso. Definitivamente não parecem duas pessoas que se amam comunicando esse fim pro seu público. Enfim, ela insinuou que ele não resguardou o núcleo familiar que constituía, que não ajudou a evitar especulações e tudo mais. E na sequência ela traz essa informação bizarra, né? No último dia 25, Natal, fui surpreendida com o telefonema do meu companheiro, com quem compartilhei uma vida em comum nos últimos anos, Felipe Neto, colocando fim à nossa relação. Portanto, sim, é verdade, não dividimos mais interesses de vida em comunhão. Aqui ela finalmente citou o nome do cara, o que deixa mais estranho, né? O fato dela não ter citado nesse começo, que parece demasiadamente técnico. E o que eu fiquei me perguntando quando eu soube dessa informação foi: o que de tão grave precisa acontecer
pra pessoa não esperar nem passar o Natal pra terminar o seu relacionamento, que foi terminado por telefone, o que significa que eles não estavam juntos no Natal. Então, provavelmente as coisas já não estavam indo muito bem, né? Por isso que cada um passou o Natal com a sua família, sei lá, separado. E aí, alguma coisa aconteceu que fez com que o Felipe Neto decidisse que ele não podia esperar mais nem um dia, nem encontrar pessoalmente com a Bruna, ligou pra ela e terminou. E ela fala que foi surpreendida, ela também não estava esperando por isso. É bizarro, difícil não levantar teorias e especulações, né? E aqui a gente já tem a primeira grande hipocrisia. A Bruna escreveu mais na nota dela, mas antes, vamos comentar, né, esse fato bizarro, de que o cara terminou por telefone, sendo que há 2 anos atrás ele tinha feito um vídeo zoando términos de relacionamento por telefone, por WhatsApp mais especificamente, mas Felipe Neto já sacaneou essa atitude, essa conduta. Ele sabe que é uma atitude tóxica, sei lá, escrota, né? Não é algo que você deveria fazer. O mínimo que se espera é que você tenha a hombridade de terminar pessoalmente um relacionamento. Cara a cara, olho no olho. Ainda mais quando não são 2 adolescentes extremamente imaturos, né? São 2 adultos. Mas essa não é a primeira, nem a segunda, nem a milésima vez que a gente vê o Felipe Neto praticando uma postura que ele já criticou no passado ou criticando uma postura que ele já praticou no passado. É um clássico. Isso é o que a gente chama de Felipe Netagem. Na sequência da nota, a Bruna fala: tenha certeza, a surpresa de vocês é infinitamente maior a mim. Ela realmente não esperava. Contada por telefone e mensagem de texto, será que foi pelo WhatsApp? Sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta, como devem ser entre aqueles que viveram sob um mesmo teto, partilhando sonhos e angústias, alegrias e tristezas, tempestades e calmarias. Pois é, não tem como discordar disso, mas se a Bruna esperava por maturidade, ela não deveria nem ter começado a se relacionar com o Felipe Neto, né, para começo de conversa. Não cabe a mim julgar ninguém, muito menos os seus motivos. Aliás, ao final, seremos sempre nós com nossas consciências e espelhos. Impossível mentir a eles. Serão sempre os juízes mais implacáveis, cada um tem o seu. E agora vem, talvez a parte mais interessante desse comunicado dela. Nesse momento buscarei o conforto em meus familiares e amigos, que nunca me faltaram quando precisei. Todo o mais será tratado no tempo adequado e, ao menos de minha parte, de forma serena e madura. Interessante a escolha de palavras, né? Pelo menos da minha parte, vocês podem esperar maturidade. É uma cutucada, né? É óbvio o que ela quer dizer com essa mensagem. Em meu nome, tanto quanto possível, haverei de ser eu a falar especialmente em respeito ao público e aos meus seguidores. Informo, por fim, que lado técnico, sobre o qual pouco sei, ao menos neste primeiro momento, será conduzido pelo Dr. Luiz Felipe Rangel Aulicino e profissionais a ele associados, cabendo a este profissional, quando e se entender necessário, falar em meu nome. Versões existirão muitas, verdade uma só. Então ela já deixou avisado aí no final do seu texto, do seu comunicado oficial, que o advogado dela já tá cuidando de tudo isso. Pelo jeito, alguém vai ganhar muito dinheiro em breve. E quer saber? O Felipe Neto não tem muito como reclamar disso, porque isso aqui foi o que ele comentou quando o Jeff Bezos terminou o relacionamento dele. Aqui, ó. Jeff Bezos e sua esposa estão se divorciando após 25 anos de casados. Há rumores de que ele a traiu com a melhor amiga. Se for verdade, foi a transa mais cara da história. Isso porque eles não tinham acordo pré-nupcial e agora ela tem direito a metade de tudo, 137 bilhões de dólares. E a história é surpreendentemente parecida com a história do Felipe Neto, porque também há rumores de traição, a gente já vai ver isso. E aparentemente também não tinha um acordo pré-nupcial. Então, vamos dar uma olhada, o Felipe Neto comentou um pouco mais, ó. Ele falou: há muito debate sobre o merecimento dela, ou não, de ficar com 50% de toda a fortuna construída por Bezos, que hoje é o homem mais rico do mundo, dono da Amazon. Eu não me meto nessa polêmica, mas uma coisa é fato, sem ela não existiria a Amazon. Ela estava lá desde o início. Você não se mete nessa polêmica, mas está se metendo nessa polêmica. Então acho que é justo dizer que sem a Bruna, você não seria o Felipe Neto com todos os milhões de inscritos que você tem. Ah, tudo bem, você tinha uma história no YouTube antes da Bruna, mas não importa, cara. Durante esses 5 anos que vocês estiveram juntos, você não teria conquistado tudo que você conquistou sem o auxílio dela. É isso que você está insinuando aqui. Então, aparentemente, você valida essa ideia de que metade do mérito de todas as coisas que você conquistou é da mulher que passou esses anos ao seu lado. Provavelmente isso inclusive pode ser usado no julgamento, na hora de fazer ali a separação de bens. Acho que o advogado da Bruna não vai ter um trabalho muito difícil, não. Eu realmente não acho que isso seja justo. Por mais que eu saiba que a sua parceira é importante sim nas suas conquistas, porque ela tá ali do seu lado, te apoiando, te dando força, te ajudando muitas vezes com o seu trabalho, ou com outras questões que pelo menos te permitem focar mais no seu trabalho, eu acho que tomar metade do crédito
por todas as conquistas é bem exagerado. É muito complicado quantificar isso, afirmar quanto por cento de merecimento tem a pessoa que estava pelos bastidores dando suporte emocional ou cuidando dos filhos, se o casal tiver filhos, enfim, como que você vai falar o quanto por cento disso foi decisivo na construção de todo o patrimônio da família. Isso, obviamente, pegando o contexto de uma família onde o homem é o principal provedor, o homem é o que está construindo a maior parte da fortuna, que é o caso tanto do Jeff Bezos quanto do Felipe Neto. Eu acho que é uma coisa que varia muito de caso a caso. Você precisaria realmente tentar analisar minuciosamente a história do casal para conseguir chegar numa conclusão mais próxima de quão grande foi a participação da mulher, quanto de mérito ela tem na hora de dividir ali a fortuna dos dois, né, o patrimônio adquirido durante esse tempo que eles estiveram juntos. Mas sei lá, nesses dois casos mesmo, acho bem difícil você analisar e chegar na conclusão de que ela teve metade dos méritos de tudo que o Felipe Neto construiu ou de tudo que o Jeff Bezos construiu. Será mesmo que se o cara tivesse solteiro ele não teria conseguido fazer tudo que ele fez? Ou que se fosse outra mulher no lugar também o trabalho teria sido todo diferente? É complicado. Eu acho que o principal idealizador, a pessoa que está planejando tudo, metendo a mão na massa e fazendo acontecer, é um pouco mais responsável do que só metade por todo o sucesso. Mas isso não importa muito porque a questão é, Felipe Neto já deu aí os argumentos necessários para dividir metade do seu patrimônio com a sua ex-namorada. E ele ainda deu uma brincadinha no final, ó, para vocês terem ideia, com o divórcio e metade dos bens, a ex-mulher do Jeff Bezos se tornará a mulher mais rica do planeta. Pois é. Incrível. O homem mais rico do planeta tinha construído o seu patrimônio com uma multinacional que faz de tudo um pouco, que entrega todo tipo de produto na casa das pessoas e tem serviço de streaming, enfim, que realmente dominou o mercado e a mulher mais rica do planeta conseguiu a sua grande fortuna com um divórcio. E lembra que eu comentei sobre a suspeita de traição? Pois é. Já começaram a especular isso. Felipe Neto teria traído a namorada com a amiga pessoal do casal. Muito dessa especulação se deu porque a Bruna parou de seguir essa influenciadora que era amiga deles. Isso aqui é verdade? Não sei, não faço ideia. O histórico do Felipe Neto pesa contra ele nessa acusação, nessa especulação? Possivelmente. O ponto é, não importa se isso aqui é verdade ou não, porque olha só o que o Felipe Neto falou também. Uma dúvida. Vai rolar campanha de dislike em massa nos clipes do Gustavo Lima por terminar o casamento sob acusações de traição? Ou é só contra a mulher mesmo? Só para eu entender. Olha só novamente que interessante a escolha de palavras. Sob acusações de traição. Não é sobre a certeza de uma traição, é sobre acusação, porque ele estava fazendo paralelo com a Luísa Sonza. Mas novamente, isso não importa, porque a questão aqui é, o relacionamento do Felipe Neto também terminou sob acusações de traição. Não sabemos se é verdade. Mas não importa, porque ele estava aqui pedindo cancelamento, né, boicote, dislike em massa nos clipes do Gustavo Lima para a sociedade provar que não é machista. Então vamos fazer o que o Felipe Neto está pedindo, provem que vocês não são machistas e boicotem e cancelem o Felipe Neto por terminar um relacionamento sob acusações de traição. Porque aparentemente é isso que ele acha que a sociedade deveria fazer para provar que não é machista. Para provar que o problema não foi ali com a Luísa Sonza. Olha que maravilha, a gente consegue matar dois coelhos com uma cajadada só. A gente prova pro Felipe Neto que não tem essa parada de que a sociedade é extremamente machista e por isso ela só persegue a mulher quando ela termina sob acusação de traição, mostrando que a sociedade também não aprova esse tipo de conduta quando um homem comete, como no caso do Felipe Neto, e ainda por cima, cancelamos o Felipe Neto, que por si só já é um serviço de utilidade pública fenomenal. E aqui, vocês acabaram de ver através do Felipe Neto mais um grande exemplo daquele ditado: o peixe morre pela boca. Felipe Neto adora falar, apontar o dedo para todo mundo, ficar julgando, fiscalizando a vida alheia, e absolutamente tudo que ele falou sobre essas outras pessoas se aplica perfeitamente para ele agora. Tem mais é que dividir metade da sua fortuna com a Bruna, tem mais é que ser cancelado por terminar um relacionamento sob acusação de traição, tem que ser cobrado, escrotizado, linchado por ter terminado o relacionamento por WhatsApp, por telefone, porque ele mesmo já demonstrou que 2 anos antes ele já sabia que isso era escroto, e mais uma vez ele fez tudo que ele já criticou nos outros. Nem para terminar um relacionamento, Felipe Neto consegue deixar de ser um grande hipócrita. Isso que nem bati tanto nessa tecla do feministo, do cara que luta pelas mulheres, ter sido um grande babaca com a mulher que passou 5 anos ao lado dele. Mesmo que ela tivesse traído ele, eu ainda acho que ele deveria sim terminar olho no olho, porque é como 2 adultos devem fazer. Mas eu acho que essa possibilidade é um tanto quanto improvável
pelo medo do Felipe Neto, pela preocupação do Felipe Neto com os boatos, com as especulações que iriam circular por aí. E até pela surpresa que a Bruna demonstrou na sua nota, né? Por mais que tenha sido bastante estranho ele, do nada, ter o ímpeto de terminar ali no Natal de surpresa, é como se ele tivesse descoberto algo que ele não conseguiu deixar pra lá. Mas enfim, não vim aqui pra ficar especulando, eu vim pra apontar as contradições e hipocrisias do nosso querido Felipe, e eu já fiz isso, então vamos encerrar com essa imagem, que é a última especulação que tá rolando aí pela internet do possível motivo do término do casal, né? Dizem que a Bruna fez isso e traumatizou o Felipe Neto de forma que ele não conseguiu aguentar, ele ficou muito tempo remoendo e revivendo essa cena terrível, até que no Natal ele percebeu que não conseguia mais lidar com isso, que ele realmente precisava terminar, porque tinha sido demais pra ele. E assim, acho que foi bom eu esperar também pra lançar esse vídeo, porque disse o Felipe Neto, o pessoal tava comunicando que ele tava realmente muito mal nos primeiros dias por causa do término, o que é previsível, né? Por mais, sei lá, independente do motivo, um relacionamento de 5 anos é difícil de terminar, é esperado que ele fique mal. Parece que o Felipe Neto tem problema com depressão e nesse canal eu sempre destaquei bastante o quanto eu levo a sério esse tipo de problema, mas por mais que o certo, moralmente falando, a fazer, fosse vir aqui falar pra não atacar o Felipe, porque ele tem esses problemas, ele já tá lidando com uma coisa muito difícil. No caso do Felipe Neto, eu vou abrir uma exceção, porque ele também sabia que a minha namorada, a Yu, estava passando por um momento muito difícil, também estava com depressão, enquanto ela estava sendo cancelada pela internet inteira. Foi um momento bem difícil, bem pesado pra gente. O Felipe Neto foi lá pro seu público imenso sacanear ela no canal dele, coisa que ele dificilmente faz. Mas ele pegou lá o esquilo, obviamente ele tentou não citar nomes, mas corroborou com todo esse cancelamento. Foi no canal dele mesmo, para milhões de pessoas, sacanear a Yu. Então, eu vou me permitir ser vingativo, vou me permitir não ser exemplo para ninguém, não vou só, sei lá, dar outra face, e vou cagar também pros sentimentos do Felipe Neto. Porque honestamente, ele talvez seja a única pessoa que eu acho que merece. E não que eu não saiba que agora eu tô sendo inconsistente, incoerente com o meu discurso. Eu só tô dizendo que, nesse caso, o meu desprezo por ele faz com que eu abra mão da coerência sem o menor problema. Enfim, por hoje é isso. Muito obrigado pela audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Deixa o seu like, compartilha, manda pra quem você quiser aí. Se tiver como me ajudar se tornando membro através do Apoia-se, doando Pix, PicPay, usando o QR Code que está aparecendo na tela, enfim, aqueles recados que vocês já conhecem, eu vou agradecer muito pela sua ajuda. Mas de qualquer forma, eu já agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Muito obrigado pela audiência, por ter ficado comigo até aqui. Agora eu vou embora, até mais, fui! Quem quer liberdade quando pode ser igual é o fim do indivíduo.